A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Nós estamos no módulo de Bibliologia e hoje nós vamos falar sobre a canonicidade da Bíblia, o cânon da Bíblia Sagrada. Nosso texto principal está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, e assim está escrito: Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. Quais são os escritos que pertencem à Bíblia Sagrada? Afinal de contas, quem decidiu quais são os livros sagrados? Quem escolheu os livros que foram inspirados por Deus? Será que hoje existe algum órgão? Será que existe algum conjunto de pessoas ou uma única pessoa que tem a autoridade para escolher um livro que seja sagrado, inspirado por Deus? Se a Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser completada, existe a possibilidade de, em algum momento no futuro, um outro livro ser adicionado à Bíblia, como também sendo divinamente inspirado por Deus? Então, essas questões nós vamos procurar responder nessa nossa aula. Fique bem atento, já esteja aí com papel e caneta em mãos para fazer todas as suas anotações. Veja então que, será que existem livros ausentes da Bíblia? Seria possível que Deus tenha entregado mais algum livro inspirado, separado por Deus, revelado aos seres humanos, e esse livro tenha se perdido ao longo da história? Será que isso aconteceu? Existe algum livro divinamente inspirado que não foi encontrado, mas que pode ser que seja encontrado, por exemplo, às margens das cavernas do Mar Morto? Será que é possível que seja encontrado ali em escavações próximos àquela região? E se encontrássemos um outro livro dessa data, com o nome de algum dos profetas, por exemplo, um livro escrito pelo profeta Elias ou por Eliseu, será que este texto ele seria incluído então na Bíblia Sagrada? Bem, para nós darmos início então, a Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia, né, ela é composta por 66 livros. Nós temos 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Eu digo a nossa Bíblia para a nossa versão cristã, tá? Porque a Bíblia hebraica, que nós também chamamos de Antigo Testamento, o Antigo Testamento hebraico é composto por 24 livros. O nosso Antigo Testamento cristão é composto por 39 livros. Será que nós fizemos uma adição de livros? Ou será que os judeus removeram livros? E a resposta para ambos os casos é não. Os 24 livros da Bíblia hebraica para os judeus, nós utilizamos os mesmos 24, só que com uma outra divisão. Da forma como nós, cristãos, dividimos o Antigo Testamento chega à soma de 39 livros, tá? Para os judeus, esses mesmos 39 livros dos cristãos somam 24 livros. Então, um exemplo de por que isso acontece. Nós, por exemplo, temos o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. 2 livros. 1 Reis e 2 Reis. 1 Crônicas e 2 Crônicas. Então, nós contamos 6 livros nessa divisão. Ainda temos Esdras e Neemias. Aqui nós já contamos 8 livros nessa divisão. Preste atenção nisso. No Antigo Testamento hebraico, 1 Reis e 2 Reis contam como sendo um único livro. 1 Samuel e 2 Samuel, um único livro. 1 Crônicas e 2 Crônicas, um único livro. Esdras e Neemias, um único livro. Então está aqui um exemplo. Nessa contagem para os hebreus, para os judeus, que deu 4 grupos de livros, para nós, na nossa contagem, deu 8 grupos de livros. Então perceba que Samuel nós dividimos em 1 e 2 Samuel. Para os judeus é apenas um livro, tá? Então, por causa disso, o nosso Antigo Testamento conta 39 livros e para os judeus são 24 livros, mas são os mesmos livros
da Bíblia Sagrada. Então não teve acréscimo nem decréscimo de livros. Nós nem colocamos outros livros lá, nem tampouco foram removidos livros, tá? É o mesmo Antigo Testamento, é a mesma revelação. A questão do cânon da Bíblia Sagrada, ela pode ser definida da seguinte maneira: cânon ou escrituras canônicas são uma coleção completa dos livros divinamente inspirados por Deus. O cânon, ele não é uma decisão, tá? O cânon não é uma decisão, o cânon é um processo. Então nós vamos estudar o processo pelo qual os livros da Bíblia Sagrada foram admitidos como divinamente inspirados, ou seja, foram reconhecidos como divinamente inspirados, ok? Então não foi nenhum ser humano que atribuiu aos livros da Bíblia Sagrada um valor divino. Não, nenhum homem disse, este livro a partir de agora ele é divino, de forma alguma. Os homens reconheceram a divindade que já havia nesses escritos, tá? O valor do Espírito Santo de Deus que inspirou esses escritos. Isso foi reconhecido. Então nós não carimbamos dizendo a partir de agora este livro é sagrado, de forma alguma. O livro, a partir do momento que ele foi escrito, ele é inspirado por Deus, ele já é sagrado. Ele já é sagrado. O que houve foi um reconhecimento desses escritos divinamente inspirados por Deus. Esse é o cânon da Bíblia. Nós também vamos compreender esse processo do cânon. Nós vamos compreender esse padrão. Então, a palavra cânon, esse termo cânon, ele vai vir lá do grego, tá? Então, no grego, essa palavra cânon é cânon. Significa cana, regra, uma lista, um padrão de medida, tá? A partir do quarto século, ele já vai ser utilizado para se referir justamente aos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Então, cânon é uma regra, uma forma de medição que, aplicada à Bíblia Sagrada agora, ela é uma regra moral. Ela é um padrão, uma norma a ser aplicada na vida de todo aquele que crê. Então a Bíblia Sagrada ela é normativa, ela é a única regra de fé e prática que um cristão possui. A Bíblia Sagrada, como sendo uma coletânea, uma coleção de 66 livros inspirados por Deus, ela é poderosa e tem autoridade divina para decidir aquilo que o ser humano pode crer e deve não crer. A Bíblia, ela, como tem autoridade divina, ela tem autoridade suficiente, tem poder suficiente para nos mostrar exatamente a forma como devemos nos comportar, como devemos agir e o que nós devemos rejeitar também, tá? Então a Bíblia Sagrada, ela tem esse valor divino. Essa palavra cânon, ela também vem do hebraico kane, e no hebraico nós encontramos lá no livro, por exemplo, de Ezequiel, no capítulo 40, no versículo 3. Então você percebe ali que essa palavra, essa vara de medir, esse padrão, essa norma, tá? Isso aí é o cânon da Bíblia Sagrada. A gente percebe também lá no livro de Apocalipse que um anjo, ele media a cidade, ele usava uma vara de medir, ele usava uma cana, como se fosse um cânon, tá? Então ele tinha um padrão de medida. E com aquele padrão de medida, ele mediu toda a cidade, a Nova Jerusalém. E a cidade era perfeita. A cidade era um cubo perfeito, ou seja, ela estava dentro do padrão. Deus tem um padrão divino, existe um padrão, uma norma moral de Deus para a nossa vida, para os nossos procedimentos, para as nossas tomadas de decisão. E é a Bíblia Sagrada que revela esse padrão, ou seja, ela é o cânon pelo qual nós devemos ser guiados. Ela é a regra, ela é a norma, ela é o padrão, ela é a lei que nós devemos obedecer, que nós devemos seguir. Bom, quando nós falamos que os livros da Bíblia são canônicos, nós estamos usando essa palavra, então, essa palavra canônica, para diferenciar estes livros daqueles que são chamados de apócrifos. E nessa aula nós também vamos compreender o que são os livros apócrifos, quando eles surgiram e a partir de quando de fato eles entraram dentro da Bíblia cristã. A canonicidade é determinada pela inspiração. Então já veja logo aqui
que a canonicidade não é determinada por uma pessoa, não é determinada por um conselho, não foi um concílio. Tem muitos cristãos, né, que têm essa crença infundada de que houve um concílio em algum momento do tempo, e essa reunião de pessoas, podem ser pastores, ou bispos, ou padres, ou papas, ou mesmo rabinos judeus, né, se reuniram, e nessa reunião eles decidiram quais livros eram sagrados. Ou seja, tem aqueles que acreditam que haviam milhares de livros, e dessas milhares de livros foram escolhidos então 66, quando na verdade não foi assim, tá? Então o cânon, ele realmente ele tem um padrão a ser seguido. Perceba que é um padrão tão rigoroso, e começa pela inspiração deste livro, que apesar de o livro ter, apesar de a história humana, né, ter produzido milhões e milhões de livros, apenas 66 passaram nesse padrão. Então, o primeiro ponto para um livro ser determinado como canônico é a inspiração deste livro. Veja que nós temos sim a inspiração humana, existem também inspirações que provêm de demônios, mas existe uma inspiração divina, tá? A Bíblia Sagrada, ela não é de inspiração humana, muito menos de inspiração demoníaca. A Bíblia Sagrada, ela é exclusivamente de inspiração divina. E quando nós falamos sobre esse caráter da inspiração divina, eu quero chamar a atenção para as profecias dentro da Bíblia Sagrada. Então, é esse valor profético que atesta a divindade deste conjunto de livros, tá? A Bíblia Sagrada é um conjunto de livros que possui milhares de profecias. Destas, grande parte já se cumpriram e com riqueza de detalhes. Lembre-se que nas aulas anteriores nós citamos aqui a chamada teologia liberal. Lembre também que os teólogos liberais, eles procuram desacreditar da Bíblia Sagrada tudo aquilo que tem um caráter profético, tudo aquilo que tem um caráter de milagre. Por quê? Porque o milagre atesta a Deus, a profecia atesta a Deus. Então eles tentam retirar tudo que é de milagre da Bíblia Sagrada e ficar apenas com aquilo que são pontos de historicidade, pontos de descrição histórica. Porém, os milagres também estão inseridos dentro da história, aconteceram em determinado tempo, determinado momento, em um contexto, com certas pessoas, o milagre está dentro da história, tá? Mas os teólogos liberais tentam remover os milagres. Vejam que o exemplo que eu dei nas aulas anteriores foi sobre o livro do profeta Daniel. Daniel, ele profetiza a respeito de assuntos futuros, a respeito dos reinos que iriam surgir após o reino da Babilônia, e ele profetiza com tantos detalhes, tanta riqueza de detalhes, que os teólogos liberais vão dizer que o livro de Daniel não foi escrito por Daniel e muito menos nos dias de Daniel. Foi um livro escrito centenas de anos depois, porque quando Daniel profetiza a respeito da Pérsia, a respeito da Grécia, a respeito de Roma, é com tanta riqueza de detalhes, e aquilo já se cumpre na história e pode ser percebido, que os teólogos liberais vão dizer: é impossível que um homem tenha escrito isso. É impossível que um homem isso aqui tenha saído da mente de um ser humano. E de fato, eu vou concordar, é impossível. A verdade é que isso veio por inspiração divina. Deus revelou isso a um homem. Deus revelou isso a uma mente humana. A profecia jamais foi produzida pelo desejo de homem algum, mas homens santos, inspirados por Deus, produziram, escreveram as profecias, escreveram aquilo que Deus lhes permitia saber, lhes revelava ou lhes falava, tá? Então esse é o exemplo do livro do profeta Daniel, um livro que foi inspirado por Deus, revelado por Deus, com profecias que têm riquezas de detalhes, e isso demonstra o caráter canônico. Isso atesta a divindade desse escrito. E não apenas o livro de Daniel, mas toda a Bíblia Sagrada tem esse caráter. Toda a Bíblia Sagrada, ela vem recheada de profecias, e nós podemos ver Deus agindo dentro de cada livro. Mas a Bíblia Sagrada é o único livro que muda de fato a vida das pessoas, e isso de dentro para fora. Não é uma transformação de meia face, tá? Não é uma transformação ali como num teatro. Não, a Bíblia Sagrada realmente muda uma pessoa. Então,
pessoas no mundo inteiro, ao longo dos anos da história, por lerem este livro ou por ouvirem pregações, mensagens baseadas nesse livro, têm a vida totalmente transformada. Deixam de roubar, pedem, na verdade, o perdão a outras pessoas, há uma reconciliação, há uma decisão por se tornar alguém melhor, sim, alguém melhor, por ter melhores comportamentos, por realizar melhores obras, ouvindo a Bíblia Sagrada, muitos são levados ao arrependimento. Na verdade, todo aquele que nasce de novo é levado ao arrependimento. Pela Bíblia Sagrada, nós conhecemos Deus. Nós somos levados até Ele pela Bíblia Sagrada. Milhões de pessoas ao longo da história recebem suas curas, cura divina, recebem poder para vencer o pecado, poder para vencer o diabo, para vencer os demônios. Sim, é pela Bíblia Sagrada que nós somos alimentados, fortalecidos, revigorados. Esse livro é singular. Este livro, ele não tem igual a ele. É impossível que haja uma revelação que tenha o mesmo pé de igualdade que a Bíblia Sagrada. É certo que algumas religiões vão dizer que elas têm livros inscritos, né, por seus fundadores que têm o mesmo peso que a Bíblia Sagrada, mas isso é falso, é uma heresia. Não existe nada que se iguale à Bíblia Sagrada, tá? Neste caráter de revelação de Deus, de inspiração divina. Então a canonicidade, ela é sim determinada por essa inspiração, tá? No primeiro sentido, o sentido primário da palavra cânon, aplicado às escrituras, é aplicado a acepção ativa, ou seja, a Bíblia é norma que governa a fé. Claro, se a Bíblia é inspirada por Deus, então sim, ela governa a fé. Ela revela aquilo que nós devemos colocar a nossa fé, em que ponto nós devemos colocar a nossa fé, no que nós devemos crer, quais são os de fato os comportamentos que devemos seguir isso por fé. Então a Bíblia Sagrada é uma regra, é normativa, é lei. Nós não podemos discordar da Bíblia Sagrada, ou pelo menos não devemos discordar da Bíblia Sagrada. É claro que nós somos livres para tudo. Tudo nos é lícito, nem tudo convém. Aqueles que discordam da Bíblia Sagrada, mas discordar da Bíblia Sagrada é discordar do autor da Bíblia Sagrada. E o autor último da Bíblia Sagrada, o autor máximo do texto sagrado, é o próprio Deus. Discordar da Bíblia é discordar de Deus, discordar de seu autor. Então nós concordamos com a Bíblia. Aquilo que ela diz que é pecado. Ponto. O pecado, a ideia de pecado não evolui. A ideia de pecado não muda com o tempo. A Bíblia Sagrada é normativa, tá? Então também tem aqueles mais moderninhos que vão dizer que a noção de pecado bíblica está ultrapassada, que aquilo que era visto como erro, como pecado há 1000 anos atrás, hoje em dia não pode ser visto dessa forma. Hoje em dia tem que ser visto como um padrão social que é normal. Veja, o pecado não é normal. O pecado pode ser comum, mas não é normal. Então, mentir pode ser comum, mas nunca será normal, tá? Um casal que adultera, isso pode até se tornar algo comum na sociedade, mas jamais será normal. O normal é viver em santidade. Isso é normal. O ser humano foi criado, na verdade, para viver em santidade. O ser humano não foi criado para viver na prática do pecado. A Bíblia Sagrada, ela mostra, aponta o caminho, ela demonstra exatamente aquilo que é a normalidade. Deus não exige nada anormal. Deus não exige nada que fira a natureza humana. Tudo aquilo que Deus está exigindo do ser humano é o que está de acordo com a própria natureza do homem. Deus não entra em contradição. Então ele jamais exigiria do ser humano algo que está em desacordo com a natureza humana. Percebe? O que é então o pecado? O pecado de fato é um desvio da natureza humana. O pecado é um desvio humano. É um erro. A Bíblia aponta como um erro, tá? Então a Bíblia Sagrada ela é normativa com respeito àquilo que nós devemos crer e a forma que devemos nos comportar. No segundo sentido, um livro é julgado por certos cânones e é reconhecido como inspirado. Ou seja, como eu acabei de te dar um exemplo aqui, o primeiro padrão para nós determinarmos este livro, por esse reconhecimento, não determinar, mas por esse reconhecimento da divindade do livro,
a sua profecia, o seu caráter profético. Nenhuma das profecias bíblicas jamais caiu por terra. A Bíblia nunca errou. Nunca errou. A Bíblia acerta todas as vezes. Claro, porque se ela declara sobre si mesma que é a palavra de Deus e Deus é perfeito, Deus não pode errar, logo a sua palavra não há erros. Em sua palavra é impossível encontrar erros e contradições. A Bíblia Sagrada é perfeita também. Não há qualquer outro livro que assim seja, tá? Segundo ponto, o surgimento do cânon. Quando essa doutrina do cânon sagrado ela foi completada, quando ela foi realmente desenvolvida, quando a Bíblia Sagrada ela foi finalizada nos dias do Novo Testamento. Tá? Então você vê que no momento em que Jesus ele vem ao mundo, nos dias de Cristo, quando ele ministrava a Bíblia que estava à disposição naquela época, é exatamente o nosso Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a Bíblia da época, completa, com seus 39 livros cristãos, 24 livros hebraicos. Então essa é a Bíblia que Jesus usava, essa é a Bíblia que os apóstolos usavam, tá? A Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, tá? Então essa versão da Bíblia é a versão que eles vão utilizar e vão ministrar. O Novo Testamento é uma interpretação dada a essas passagens. O Novo Testamento é sim inspirado por Deus. O Novo Testamento é a forma pela qual nós devemos nos basear para interpretar os livros do Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento é a revelação autorizada de Deus. O Novo Testamento é tão divino quanto o Antigo Testamento. O Antigo Testamento levou cerca de 1046 anos, mais ou menos, para ser completado, tá? 1041, 1046 anos para ser completado. O Novo Testamento, ele vai ser completado aí em menos de 70 anos. Então você vê que o Antigo Testamento leva cerca de 1046 anos, o Novo Testamento em menos de 70 anos ele está completo. Na verdade, por volta de 50 anos, 55 anos, de acordo com alguns estudiosos, o Novo Testamento já vai estar completo, tá? Então, na época dos apóstolos, o primeiro livro do Novo Testamento ali a ser escrito, né? E aí também tem uma divergência entre o Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho segundo escreveu Marcos, né? Lembrando também que esse Evangelho segundo escreveu Marcos, ele também recebeu o título de Memórias de Pedro, porque é o apóstolo Pedro que vai transmitir para Marcos, tá? As memórias que ele tem a respeito do ministério de Cristo. E assim Marcos escreve o Evangelho segundo escreveu Marcos, tá? Então, estes livros vão ser escritos por volta do ano 50 depois de Cristo. O livro do Apocalipse ele é concluído por volta do ano 95 depois de Cristo. Então, dentro desse período de tempo, do ano 50 ao ano 95, o Novo Testamento está completo e reconhecido naquele momento tá, pelas igrejas locais, reconhecido pelos apóstolos, reconhecido pelos sucessores apostólicos, pelos delegados apostólicos, tá? Então o Novo Testamento ele é completado no ano 95 depois de Cristo, primeiro século da nossa era cristã. Mas em que momento então o livro de Gênesis, por exemplo, ele é reconhecido como divino? Porque o livro de Gênesis ele vai estar sendo escrito ali então por Moisés. Moisés é o escritor do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tá? Então, a gente tem aí o Antigo Testamento escrito por Moisés. Além desses livros do Antigo Testamento escrito por Moisés, o Pentateuco, Moisés também vai escrever o livro de Jó. O Salmo de número 90 também é escrito por Moisés. Agora pense comigo isso aqui. O povo de Israel está vivendo em escravidão, tá? Lá no Egito. Eles clamam a Deus por um libertador. Deus vai enviar-lhes um profeta, Moisés. Moisés, então, ele retorna ao Egito, tá? Porque Moisés nasceu no Egito, nasceu como escravo, por uma intervenção divina. Moisés vai ser criado no palácio como sendo filho da filha de Faraó, como sendo neto de Faraó, né? Aos 40 anos de idade, Moisés ele decide demonstrar que Deus vai levar o povo através dele, né? Que Deus estava preparando para isso. Moisés já sente essa chamada ardendo dentro dele e ele vai intervir
por um escravo hebreu. Ele vai interferir em uma punição. E quando ele interfere numa punição, ele acaba matando um oficial egípcio e enterra esse oficial egípcio na areia. A partir desse momento, Moisés se torna um criminoso e Moisés corre o risco de perder a própria vida. Então ele foge dali, vai para o deserto e vai para Midian. Ele passa 40 anos lá em Midian. Depois de 40 anos, Moisés está com 80 anos de idade. E ele se tornou pastor de ovelhas. Então, de príncipe treinado para ser regente do Egito, treinado sobre todos os assuntos do Egito, sobre os assuntos de guerra, sobre os assuntos de ciência, sobre como administrar os escravos, sobre como administrar um reino, como administrar uma nação, a política que tem que ser feita interna e política externa. Moisés aprende tudo isso. Ele vai agora para o deserto. Ele passa 40 anos aprendendo a cuidar de ovelha. Ovelha é um animal simples, um animal frágil. Depois desses 40 anos no deserto, Deus aparece a Moisés. Lembra? Lá na sarça, Moisés vê uma sarça pegando fogo. Deus fala com Moisés e o manda de volta. Moisés então retorna ao Egito como libertador. Agora o povo vê um profeta que é Moisés. Vê através deste homem Deus realizando 10 pragas sobre o Egito. Né? Então 10 sentenças ali sobre as divindades egípcias. Eles veem que Deus, através deste profeta, vai abrir o mar para o povo de Israel passar em uma madrugada ali, a pés enxutos. Eles passam, eles são livres do exército de Faraó. O exército de Faraó tenta passar pelo mar, mas é destruído, o mar se fecha ali, engole esse exército. Eles veem através deste profeta, Deus enviando o pão do céu, que é o maná. Eles veem Deus enviando cordonizes, aves. Eles veem Deus fazendo brotar água em meio ao deserto. E tem uma nuvem que os protege durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Em Êxodo capítulo 19, eles veem Moisés subindo ao Monte Sinai. O Monte Sinai está fumegando, pegando fogo. Tem uma nuvem de glória em cima do Monte Sinai que reflete a cor do âmbar, como se fosse fogo também, uma nuvem assim. Tem relâmpagos, trovões, tem o anjo tocando uma trombeta de forma alta, e lá de cima eles ouvem Deus falando a Moisés. Quando Moisés desce do Monte Sinai, Moisés recebeu uma ordem. Ele precisa escrever um livro, ok? Ele desce com os 10 mandamentos, mas ele tem uma ordem de escrever um livro. Então ele escreve, o livro de Gênesis vai surgir. Ao longo dessa caminhada de 40 anos no deserto com o povo de Israel, até chegar à terra prometida, Canaã. Então Moisés vai estar escrevendo o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Jó, Salmo 90. Perceba que este homem repleto de sinais que Deus está fazendo através dele, quando apresenta esses livros, o povo reconhece como sendo um livro dado por Deus. Deus dá testemunho da divindade desses livros, da inspiração dessas obras. E estes livros sagrados escritos agora por Moisés vão ser guardados na Arca da Aliança, Arca do Concerto, tá? Então, imediatamente, os livros são reconhecidos como divinamente inspirados por Deus. Após Moisés, o sucessor de Moisés é Josué. Josué é um homem que tem muitos sinais, que também tem milagres, é um homem de batalha. Deus dá força a esse povo para vencer inimigos muito mais poderosos. 32 reis. São 32 reis, tá? E Josué vai estar vencendo junto com o povo ao longo de 7 anos, vai estar conquistando um vasto território dentro de Canaã. São 7 anos de glória, são 7 anos realmente de um povo que é imparável, invencível, tá? Com Deus. E Josué também vai escrever um livro, que é imediatamente reconhecido como inspirado por Deus. Após Josué, nós vamos entrar na época dos juízes, e Deus vai estar levantando juízes. A história desses juízes, o livramento que Deus faz, a forma como Deus escolhe os juízes, vai estar sendo registrado também, e o povo reconhece como sendo escritura de Deus. Depois dos juízes, nós vamos entrar em Samuel. Samuel é o último juiz, e ele vai deixar também os seus livros escritos. Depois a gente entra em Reis, né? Nós vamos entrar, enfim, em todos os livros do Antigo Testamento. Agora, tem um fato interessante de que, como se deu a escolha dos livros do Antigo Testamento? Na verdade, não é que haviam milhões, milhares de livros escritos, né, nessa época tão antiga, tá? Não haviam milhares de livros escritos, por exemplo, lá na época do rei Davi, vários profetas escrevendo seus livros. Não. O que nós temos no Antigo Testamento, mais ou menos, é a totalidade dos livros que foram escritos em Israel, desses livros de caráter religioso, esses livros
escritos por profetas, esses livros que têm esse reconhecimento, tá, divino. Então nós temos a totalidade aqui do Antigo Testamento, a totalidade praticamente das obras escritas neste período, tá? É claro que houveram outras obras, mas que não são reconhecidas pelo povo, não são reconhecidas por profetas, não são reconhecidos pelo próprio Deus. Então os livros que a gente tem no Antigo Testamento são exatamente os livros que foram indicados pelo próprio Deus, tá? Nós vamos ver aqui que existem várias referências dentro da Bíblia Sagrada a outros livros. Então um livro faz referência a outro, um profeta faz referência a outro. Isso se chama de a Bíblia Sagrada concordando dentro de si mesmo com os livros que são divinamente inspirados, tá? Essa daí é a evidência interna da inspiração bíblica. Então isso se chama evidência interna da inspiração bíblica, tá? Nós temos isso também no Novo Testamento. Então a gente vê, por exemplo, que o apóstolo Pedro, ele vai citar os escritos de Paulo e dizendo que os escritos de Paulo têm alguns assuntos que são de difícil entendimento. E ele coloca os escritos de Paulo no mesmo patamar dos escritos dos profetas do Antigo Testamento. Da mesma forma, Pedro vai estar sendo citado, né? João vai estar citando. O livro de Lucas vai ser citado por Paulo, Marcos vai ser citado por Paulo. Enfim, então nós temos livros da Bíblia que vão estar sendo citados por outros livros que são divinamente inspirados, reconhecendo a inspiração divina deles também. No Antigo Testamento a mesma coisa acontece. Nós vemos o profeta Daniel, por exemplo, citando o livro do profeta Jeremias. Ele vai buscar Deus por 21 dias para ter a interpretação do período de tempo que Jeremias profetiza a respeito do cativeiro babilônico, tá? A respeito daquelas 70 semanas, inclusive 70 semanas de anos. Então ele pede essa interpretação a Deus e Deus vai dar. Veja que nesse exemplo que eu te dei, Jeremias é contemporâneo de Daniel. Enquanto Jeremias está profetizando lá em Judá, enquanto Jeremias está profetizando lá em Jerusalém, Daniel já tem uma cópia do livro de Jeremias escrita lá na Babilônia. Então o povo reconhecia de forma imediata um profeta de Deus e logo os escritos deste profeta de Deus são inspirados por Deus, vêm de uma revelação divina, quando Deus ordena que assim seja escrito também, tá? Você pode perceber isso lá, por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 7 e 8, no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, 2 Reis, capítulo 14, versículo 6, 1 Crônicas 16, 40, 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 26. Então são outros livros bíblicos sendo citados dentro do Antigo Testamento, tá bom? O cânon, então, do Antigo Testamento, ele é o mesmo que nós temos atualmente. Para os judeus, na época de Cristo, o Antigo Testamento ele vai ser bipartido ou tripartido. Perceba que o Antigo Testamento ele vai ser dividido em lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, os profetas e os escritos. Esse é a forma tripartida do Antigo Testamento, tá? Lei, profetas e escritos. Também pode ser referido como apenas a lei e os profetas. Veja que Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 44, se refere justamente ao Antigo Testamento como a lei e os profetas. Bom, a divisão do Antigo Testamento, lei. A lei é composta por 5 livros, são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. São Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Logo em seguida nós temos os profetas. Os profetas são 8 livros, tá? Nós temos Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 profetas menores, tá bom? Nós temos também os escritos. Então os escritos já vão tratar mais ali sobre uma parte histórica, tá? O que está acontecendo de movimento histórico nesse momento. E nós temos livros de Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel. Daniel é um livro profético? É. Por que Daniel, então, está entre os escritos? Porque Daniel não é aquele profeta como Isaías e Jeremias, por exemplo. Ele não vai até o povo dizer assim diz o Senhor. Não, as profecias de Daniel são escritas, tá? Então, por isso, Daniel está entre os escritos. Daniel
coloca ali uma parte da história e ele vai profetizar sobre eventos históricos. Então ele está dentro aqui dos escritos. Esdras e Neemias são contados como um único livro. E a gente tem também Crônicas. O Antigo Testamento hebraico ele é concluído no livro de Crônicas. Sobre os 5 rolos, 5 megilotes, né? Os 5 rolos do Antigo Testamento são Cantares, Ruth, Esther, Eclesiastes e Lamentações. Esses livros eles vão ser escolhidos, inclusive, para fazer uma alusão a alguns outros livros do Antigo Testamento, especificamente a lei. Tá? Exemplo, o livro de Cantares de Salomão, ele vai estar apontando a Páscoa. Ele vai ser utilizado para fazer a lembrança ao povo sobre a saída do cativeiro egípcio, sobre essa liberdade que Deus dá. Mas a gente pode parar para pensar e falar, mas o que o livro de Cantares de Salomão tem a ver com o livro de Êxodo? Né? Qual é a comparação do livro de Cantares de Salomão com a saída do povo do Egito, com o recebimento da lei? Onde que está o paralelo aqui? O paralelo é o seguinte. Quando o povo de Israel está no cativeiro babilônico, existe uma preocupação de que o povo se esqueça de Deus, se esqueça da lei. Tá? A lei do Senhor, a lei, ela não vai estar, vai haver ali uma dificuldade para se usar os 5 primeiros livros, tá? Dentro do cativeiro babilônico, vai haver uma dificuldade. Então, como eles não podem utilizar os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, não podem utilizar o livro de Êxodo, por exemplo, os rabinos, né, os líderes daquele momento, os estudiosos daquele momento, eles vão se reunir e vão ver dentro dos livros bíblicos quais são os livros que apontam para os eventos da lei para que o povo mantenha na lembrança o que aconteceu. O livro de Cantares de Salomão é um livro que fala sobre o amor, é uma exaltação do amor, uma exaltação para um relacionamento, um casamento. No livro de Isaías, no capítulo 54, né, vai estar escrito que o teu Deus é o teu marido, tá? Isaías. O teu Deus é o teu marido, isso está se referindo ao povo, claro, o povo de Israel. Quando se deu, então, esse casamento, onde está esse relacionamento, essa busca por esse relacionamento que é comparado a um casamento? Está lá no livro de Êxodo. Então veja que Salomão ele vai se apaixonar por uma sunamita. Ele se apaixona por uma mulher estrangeira. Da mesma forma, Deus vai estar olhando para o povo de Israel. Então Deus, ele escolhe esse povo e ele vai retirar esse povo de dentro de uma outra nação. Uma nação sendo retirada de outra nação. Ele vai retirar o povo de Israel de dentro do Egito. Eram escravos ali, mas é um povo amado por Deus. Tá? Ele vai retirá-los de lá. Quando Deus os retira de lá, e eles vão para o deserto agora, e no deserto eles vão estar aprendendo mais sobre Deus. Tá? Eles vão ficar cerca de 1 ano aos pés do Monte Sinai, aprendendo sobre Deus. Quando a lei vai ser entregue a esse povo, lá em Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, a lei vai ser entregue ao povo. A entrega da lei, ela é marcada por uma festa, a festa de Shavuot, ou a festa das primícias, que no Novo Testamento é conhecido como festa de Pentecostes. A lei é entregue no Pentecostes. O que é que acontece naquele momento para esse casamento? O casamento para os judeus tem uma cerimônia, né? Existe uma rupar, que seria como um domo, tá? Algo que fica acima deles. Sabe aquele arco de flores, né? Por exemplo. Então isso aí é um domo, é uma rupar. Eles estão ali debaixo desse arco de flores, desse domo, de algo bonito, né? Que representa ali uma manifestação de Deus, a bênção de Deus sobre eles, sobre o casal. A gente tem ali alguma pessoa oficiante, né? O rabino, o mestre, que vai estar ali falando, abençoando este casal, vai estar os lembrando sobre pontos da lei. Esse é um casamento, né? Eles vão ser ligados um ao outro, vão se tornar um ali. Existem promessas neste momento. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 19, nós vemos que o Monte Sinai ele é o altar para esse casamento, tá? O Monte Sinai está ardendo em fogo. Acima do povo há uma nuvem acima do povo. Uma nuvem cor de âmbar, como se fosse fogo mesmo. Eles estão debaixo de uma rupar. De lá de cima do monte, o que eles ouvem é Deus falando ao povo. E o povo vai entender
na língua deles, Deus falando com eles. Ok? Dali vai descer Moisés trazendo a lei escrita em tábuas. Deus recebendo o povo. É isso que está acontecendo ali. É este momento festivo. Então, o livro de Cantares de Salomão vai estar lembrando este relacionamento. Você vê que Deus, falando lá no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, ele vai se referir ao povo que estava no deserto como sendo uma noiva, né, em sua flor da idade, né, sendo uma mulher vistosa, adornada, sendo preparada para o seu noivo. É assim que Deus se refere a Israel neste momento. Então, no Novo Testamento agora, lá na festa de Pentecostes, o que aconteceu foi o seguinte: pela manhã, o povo da cidade ouviu um grande barulho. E eles olharam na direção desse barulho, eles foram lá e eles foram direcionados até um cenáculo. Quando eles chegam no cenáculo, o que eles veem é línguas como de fogo, um fogo sobre a cabeça das pessoas que ali estão. E eles ouvem os homens falando, cada um na própria língua deles, daquele que está ouvindo, falando sobre as grandezas de Deus. No Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 19, o que o povo vê pela manhã, eles são despertados por um grande barulho. E eles vão olhar na direção do barulho e eles veem um monte, acima do monte tem fogo. E eles ouvem Deus falando na língua deles, percebe? Isso está sendo repetido aqui no Novo Testamento, na mesma festa, no mesmo dia, em Pentecostes. Agora, 10 dias depois da ascensão de Cristo. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo 19, Moisés desce do monte com a lei escrita em pedras. Aqui, no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, a lei está sendo escrita no coração do povo. Tá? Então, o livro de Cantares de Salomão, ele é um livro que aponta para esse relacionamento. Então, ele era utilizado para se lembrar sobre essa saída do povo, sobre o povo sendo guiado por Deus em meio ao deserto. Tá? E o livro de Esther, ele vai estar... É interessante o livro de Esther, assim como o livro de Cantares. Você vê que no livro de Cantares não aparece menção ao nome de Deus. No livro de Esther não há menção ao nome de Deus também, mas nós vemos Deus agindo ali em toda a história, tá? Deus vai preservar o seu povo, Deus vai intervir, aleluia, na história para preservar este povo. Então o livro de Esther é um dos 5 rolos, né? Uma Megilot, que é lido na festa chamada Festa das Luzes. É uma festa de alegria, uma festa que lembra esse livramento que o povo hebreu vai receber, porque o povo estava, por uma lei, né, marcado para o extermínio. Mas depois de 3 dias de jejum, que a rainha Esté e todo o povo faz, há um novo decreto agora para a vida. Glória a Deus. Tá? Então aqui nós vemos uma intervenção diretamente de Deus. Há uma primeira tradução então da Bíblia, né? A primeira tradução da Bíblia, você vê que lá por cerca do ano 300 a.C., a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico, ele vai ser traduzido para o grego. Dessa tradução para o grego surge a Septuaginta, que é a versão dos 70, onde 72 mestres judeus se reuniram para traduzir o hebraico para o grego. Nessa versão da Septuaginta, na tradução do hebraico para o grego, o Antigo Testamento canônico, os 24 livros hebraicos, que são 39 livros para nós cristãos, eles vão ser traduzidos. Só que tem um problema aí. Tem um problema. Eles estão traduzindo para um povo grego. O povo grego é cheio de mística, né? Então tem livros que são reconhecidamente como não divinos, reconhecidos como não inspirados, mas são livros que têm um aspecto histórico, que mostra uma parte da história do povo judeu. Esses livros vão ser traduzidos para o grego juntos e ser colocados no final. Após a Bíblia Sagrada, eles são colocados ali, tá? Como que um complemento histórico, tá? Para os livros. Então esse complemento histórico, esses livros que vêm após a Bíblia Sagrada, são chamados apócrifos. Aí surgem os apócrifos. Aí os apócrifos, eles vão ser traduzidos para o grego, ok? Então, em 300 depois de Cristo, esse período de 300 antes de Cristo, esse período de 300 antes de Cristo, ele está dentro daquele
período histórico que nós conhecemos como interbíblico. Interbíblico. É um período em que Deus não levantou profetas, em que Deus não levantou homens para escrever livros. É um período de silêncio divino. Há tempo de falar e há tempo de deixar de falar. Está no livro de Eclesiastes. Até Deus segue esse tipo de tempo, né? Deus também tem esse tipo de tempo, percebe? Então são 400 anos em que Deus permanece em silêncio. De Malaquias a Mateus, há um período de 400 anos. Dentro desse período de 400 anos de silêncio, há algumas pessoas que vão escrever livros e são chamados de pseudo-agiógrafos, ou seja, pseudo é aquele que não é, né? Pseudo é uma enganação. Agiógrafo é um escritor. Então, um pseudo-agiógrafo é alguém que se diz como um escritor inspirado, mas que não é. E os judeus reconheciam que eles não eram. Tá? Aí vão entrar uma série de livros que vão estar contidos dentro, por exemplo, da Bíblia católica. Tá? Esses livros são o livro de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, que entrou logo depois do livro de Cantares, né? O livro de Eclesiástico, que entra depois de Sabedoria, livro de Baruch, 1º e 2º Macabeus, uma adição ao livro de Esther, Cânticos dos Três Filhos Santos, que são uma adição dentro do livro de Daniel, a história de Susana, capítulo 13 de Daniel, e Bel e o Dragão, capítulo 14 de Daniel. Esses aí são os apócrifos, tá? Eles entram nesse período de 300 antes de Cristo. Você vê que quando Jesus Cristo, ele vai citar o Antigo Testamento em suas pregações, ele cita sim o Antigo Testamento hebraico, mas também cita o Antigo Testamento traduzido aqui do grego. Ele cita traduções para a Septuaginta? Cita, mas ele não cita nenhum dos livros apócrifos. Então ele cita a lei e os profetas e jamais ele vai citar qualquer um dos livros apócrifos, nem mesmo uma sentença que esteja em um dos livros apócrifos. Então esses livros são rejeitados mesmo por Jesus, eles não são palavras de Deus. Os apóstolos também os rejeitam. A igreja cristã do primeiro século rejeita esses livros, a igreja cristã do segundo século rejeita esses livros, no terceiro século são rejeitados esses livros. Então os apócrifos eles não são aceitos pela igreja. A partir mais na frente, nós vamos estudar aqui quando os apócrifos, então, eles vão ser, abre aspas, reconhecidos, fecha aspas, pela Igreja Católica Apostólica Romana, como sendo obras inspiradas por Deus. Tá? Nós vamos chegar lá. Você vai compreender aqui, juntamente comigo, tá, nessa aula. Então, o Antigo Testamento, ele é formado ao longo de 1046 anos, tá? 1046 anos. Então ele começa a ser escrito por volta de 1491 a.C., por Moisés, e ele é concluído no ano 445 a.C., lá em Esdras. Tá? Então, ao longo desse período, tem 1046 anos. Sobre a formação gradual desse cânon, nós sabemos já que Moisés escreveu os 5 primeiros livros. Agora, Moisés ele escreve o livro de Gênesis, por exemplo, a partir de uma revelação de Deus? Ou será que a história de Gênesis ela veio sendo passada de geração em geração, de pai para filho, até que Moisés escreve a história que já havia sendo transmitida? Mas ainda assim, mesmo replicando a história, é por uma inspiração de Deus. É interessante notarmos em Gênesis, capítulo 26, versículo 5, que Deus vai falar sobre Abraão, que Abraão ele segue os princípios, ele segue os estatutos, os juízos e as leis de Deus. Mas Abraão ele vem muito antes de Moisés. Nessa época não há leis, Moisés não escreve a lei. Como é que Abraão então está seguindo leis, estatutos, juízos? Como é que Abraão está seguindo esse padrão de norma? Então aqui nós já temos uma manifestação de que é possível sim, de que já houvessem partes dos ditos de Deus, né? Parte ali das normas, das leis escritas. Nós aqui temos uma noção de que é possível que alguns textos já tenham sido elaborados, tá?
E Moisés vai também fazer uso disso, vai fazer uso e colocar isso então no livro de Gênesis, ok? Bom, lá no livro de Samuel, Samuel foi o último juiz, né, por volta de cerca de 1095 aí antes de Cristo. Ele era um profeta do Senhor, escreveu e colocou os seus escritos perante o Senhor, assim como Moisés fez, tá? Então, os profetas, eles vão escrevendo os livros e eles vão sendo adicionados à Bíblia Sagrada e sendo colocados ali diante do Senhor. A Bíblia Sagrada é um livro extraordinário. Nós vemos lá no tempo do rei Josias que Ilquias achou o livro da lei, 2 Reis, capítulo 22, versículos de 8 a 10. E nesse momento, quando o livro é achado e ele é lido, há um avivamento geral, tá? Agora, a pergunta pode ser, como que se perde o livro da lei? Como se perde a Bíblia Sagrada? Será que não haviam muitos exemplares, né? Milhares de exemplares? Será que cada casa em Israel, no Antigo Testamento, não tinha um exemplar da Bíblia? E a resposta é não. A Bíblia era escrita à mão. E o processo da escrita da Bíblia é demorado, difícil. Além disso, nem todo o povo possuía a leitura, a capacidade de ler. Havia passado por este momento de aprendizado de leitura e escrita. Tá? Então é muito restrito isso, há poucas cópias. Mesmo na época de Jesus, há poucas cópias do Antigo Testamento, tá? Disponíveis dentro da sinagoga. Sim, cada sinagoga tem a sua cópia, mas é muito difícil tê-la. Ainda hoje, o Antigo Testamento hebraico, né, pelo rito dos judeus, ele ainda existem os escribas que vão estar escrevendo realmente à mão a Bíblia Sagrada, né, o Antigo Testamento. E há uma fila para que as sinagogas, para que as casas de ensino judaicas adquiram a Torá. Há uma fila. E é caro adquirir a Torá. Então ela é escrita à mão, é um processo artesanal e leva-se muito tempo. Então, geralmente, uma vez por ano, se consegue adquirir aí então uma Torá, tá? Fica disponível para ser adquirida e dentro de uma fila. Imagina naquela época, na época de Cristo, ou numa época ainda anterior, como na época do rei Josias, na época de Davi, tá bom? Então não era simples assim, não era fácil. Além do que a Bíblia era escrita em rolos, são rolos grandes mesmo, rolos, né? Ou em papiro, ou em pele de animal, né? É complicado. Imagina cada judeu levando um rolo desse livro debaixo do braço para a sinagoga ao sábado para estudar este livro. Não. Então os livros ficam na sinagoga, é aberto ali uma parte desse livro, alguém lê e depois vem uma explicação, tá, do livro sagrado. Então, assim foi sendo produzido no Antigo Testamento esses 24 livros da Bíblia Hebraica. Alguns contam como 22 livros da Bíblia Hebraica, também por causa da junção de outros livros aqui do Antigo Testamento, mas são os mesmos 39 livros que nós contamos atualmente. Tem alguns livros desaparecidos, livros que sumiram, que nós não sabemos onde estão. Vê que a Bíblia Sagrada ela vai citar alguns livros. Tá? Por exemplo, lá no livro de Números, capítulo 21, versículo 14, vai falar sobre o livro das guerras do Senhor. Que livro é esse? Nós não sabemos, mas é um livro que registra momentos históricos, tá? Mas que Deus não permitiu chegar até nós. Tá? Então alguém deixou escrito partes da história do povo de Israel, talvez com mais detalhes, que para nós não seria interessante, né? Não seria importante para a salvação, para a aplicação, para um conhecimento realmente a respeito mais profundo aí de Deus, tá? Uma inspiração divina, então esse livro não tem. Este livro não é encontrado, tá? Outro livro citado lá em Josué, capítulo 10, versículo 13, assim como 2 Samuel 1,18, é o livro do reto, ou o livro de Jazer. Percebe que houve, então, naquele momento de Josué, alguém que estava escrevendo os pormenores da história do que estava acontecendo naqueles 7 anos. Mas esse livro também se perdeu. Além desse livro, nós temos o livro da sabedoria de Salomão. Não se sabe onde está esse livro. Não é o livro apócrifo, tá? Sabedoria. Não se trata desse livro. Então, este livro aqui também se perdeu, mas pode ser que algum deles seja encontrado, ou partes desses livros sejam encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, ou naquelas regiões em escavações? Pode ser que sim. Caso sejam encontrados, serão imediatamente inseridos como divinamente inspirados? A resposta é não.
A Bíblia Sagrada, o cânon bíblico, ele está encerrado. Está encerrado. Então não é possível se adicionar um novo livro ou se remover livros dali. Está encerrado. Os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada são os livros inspirados por Deus e ponto. Não há espaço para novos livros, tá? Você percebe essa questão dos livros aparecidos aí na página 59, tá? Do seu material. Já o cânon do Novo Testamento. Se tratando do Novo Testamento, a formação desses 27 livros e o reconhecimento desses 27 livros é muito mais rápido. Então, entre o ano 50 e o 95, o Novo Testamento está completo e ele é imediatamente aceito como sendo inspirado por Deus, como sendo escritura de Deus. Não há questões sobre o Novo Testamento. Tanto os católicos quanto os cristãos evangélicos admitem os mesmos 27 livros. A única questão de divergência surge com respeito ao Antigo Testamento e com respeito aos livros apócrifos, ok? Então você vê que as epístolas aí de Paulo, lá no Novo Testamento, a gente vai vir com Romanos, Filemão, que foram escritos entre o ano 52 e 67 depois de Cristo. Depois, pela ordem cronológica, nós temos 1 Tessalonicenses, escrito mais ou menos aí no ano 52 também, 2 Timóteo, em 67 depois de Cristo, pouco antes do martírio do apóstolo Paulo aí em Roma, tá? Atos dos Apóstolos, que é escrito por volta do ano 63 depois de Cristo, né? Que é o registro histórico da igreja. Percebe que o livro de Atos ele não acaba, não tem fim, porque a igreja não tem fim. A história da igreja permanece até hoje, o Espírito Santo permanece administrando, agindo na igreja, operando poderosa e eficazmente através da igreja. Então nós permanecemos. Quando nós nos referimos à igreja de Atos dos Apóstolos, nós não nos referimos apenas à igreja primitiva do primeiro século. Jamais. A igreja permanece existindo. Aleluia. É a mesma igreja do Senhor na administração do mesmo Deus, com os mesmos poderes e dotes especiais que foram entregues no primeiro século. Tá? Então o livro de Atos dos Apóstolos não tem um fim. Nós temos os livros que tratam sobre o Evangelho, e aqui é interessante. Quando a gente fala sobre os livros do Evangelho, o livro de João, a partir lá do terceiro século, tá? Porque no primeiro século todo o Novo Testamento ele é reconhecido como divino. Já a partir de momentos posteriores, o livro de Judas vai ser questionado, o livro de Tiago vai ser questionado, o livro de João vai ser questionado e o livro de Apocalipse também vão ser questionados se de fato são escrituras de Deus, são divinamente inspirados, mas essas questões surgem muito depois. Na época dos apóstolos, são reconhecidos como livros inspirados por Deus. No segundo século, terceiro século, são livros inspirados por Deus. Mas a partir do quarto século para frente, vão vir algumas pessoas questionando. Só que a igreja como um todo já reconhece como sendo escritura divina, tá? Alguns questionam. Então você vê que o livro de Judas, por exemplo, não é escrito pelo apóstolo Judas. O livro de Tiago não é escrito pelo apóstolo Tiago, tá? Tanto Judas como Tiago, eles são escritos por seguidores de Cristo. Okay? Muitos apontam esse Judas e esse Tiago como sendo meio-irmãos do Senhor, sendo filhos de Maria, José e Maria, tá? Meio-irmãos de Cristo. Então eles também escreveram. Esse cânon do Antigo Testamento tem um padrão. Primeiro ponto é, eles andaram com Jesus? Esses escritores de fato andaram com Jesus? Esse é o primeiro ponto, sim, andaram. Segundo, eles são reconhecidamente profetas. Você vê que Pedro, o apóstolo Pedro, por exemplo, as obras dele testificam. Paulo, as obras dele testificam. Os apóstolos, as obras deles testificam a respeito deles. Há sinais, há prodígios, há maravilhas, há curas. Né? Há um reconhecimento de poder apostólico. O que é um apóstolo? A palavra apóstolo, ela significa um enviado. Porém, etimologicamente, é um enviado que vai na mesma autoridade, no mesmo poder de quem o enviou. É um representante oficial de alguém. No caso dos apóstolos de Cristo, eles estão indo no mesmo poder e autoridade de Cristo. Tá? São representantes pessoais de Cristo. Tá? Então, eles são reconhecidos como autoridade e os escritos deles como sendo inspirados, de fato, por Deus. A necessidade da mensagem escrita do Novo Testamento, né? Claro, então o Novo Testamento ele precisava ter uma mensagem escrita, assim como o Antigo Testamento tem uma mensagem escrita, para que não se perca, né? E Deus, em sua providência, ele entrega esses escritos, ordena esses escritos
esses homens inspirados por Deus, eles vão nos transmitir o que aprenderam do Senhor. Veja que todos os profetas e todos os escritores da Bíblia Sagrada são os profetas, eles vão nos transmitir exatamente o que receberam do Senhor, essa inspiração divina. Há várias testemunhas que vão falar sobre os livros do Novo Testamento. Por exemplo, em 95 depois de Cristo, Clemente de Roma, na sua carta aos Coríntios, ele vai citar vários livros do Novo Testamento. Então, Clemente é uma testemunha do tempo dos apóstolos, assim como Policarpo, em cerca de 110 depois de Cristo, ele vai citar diversas cartas de Paulo, o Inácio, Justino Mártir, o Irineu, o Orígenes, todos eles são pessoas que ou viveram diretamente com os apóstolos, tá, na época apostólica, ou com aqueles que foram os discípulos dos apóstolos. Então todos vão dar testemunho do Novo Testamento e do Antigo Testamento como sendo os livros inspirados por Deus, reconhecidos aí, então, pela igreja, tá? E os apócrifos? Quando que surgiram os apócrifos, né? O que são os apócrifos? Originalmente os apócrifos são 14 inscritos, que seriam 10 livros e 4 acréscimos, tá, a livros. E isso antes do Concílio de Trento. A Igreja Romana aceitava todos eles, mas depois passou a aceitar apenas 11 livros, 11, sendo 7 livros e 4 acréscimos. São exatamente a lista de livros que estão dentro da Bíblia Católica Apostólica Romana, tá? Os livros apócrifos que a Igreja Católica rejeitou são Terceira e Quarta Esdras, a Oração de Manassés. Então esses livros são rejeitados, tá? Porém, acrescidos, ou seja, os apócrifos são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruch, 1 Macabeus, 2 Macabeus e os acréscimos ao livro de Esther e Daniel. Quando os apócrifos eles surgem então na Bíblia Católica, quando é que a Igreja Apostólica Católica Romana coloca esses livros como sendo divinamente inspirados, reconhece essa inspiração desses livros apócrifos que os cristãos jamais reconheceram e os judeus jamais reconheceram. Isso acontece no ano de 1546 depois de Cristo. Que ano é esse? É o ano em que está ocorrendo a Reforma Protestante. Existem os protestos, e quando surgem esses protestos? É da seguinte forma: nesse momento aqui, também era raro se encontrar o exemplar da Bíblia Sagrada, tá? E geralmente a Bíblia traduzida aqui pelos católicos, ela estava traduzida em latim. O tradutor, inclusive, do grego para o latim foi Jerônimo. Jerônimo, ele rejeitava os livros apócrifos. Ele foi veemente em sua defesa de rejeição aos livros apócrifos. Então ele realmente dizia que esses livros não são inspirados por Deus, mas estão ali por causa de alguns elementos históricos, para se conhecer um pouco mais da história do povo judeu, mas não são inspirados por Deus. Então esses livros ficam separados da Bíblia Sagrada, ok? Neste ano de 1546, no apogeu, quando a reforma protestante está acontecendo, e acontece por causa do seguinte motivo: alguns desses homens da igreja, eles vão ter acesso à Bíblia em si. Nesse tempo, era possível que um padre da Igreja Católica se tornasse doutor em Bíblia sem nunca ter lido a Bíblia, apenas lendo o que outros homens escreveram sobre a Bíblia. Então era raro esse exemplar. Nessa época dos protestos, né, da Reforma Protestante, alguns homens tiveram acesso à Bíblia Sagrada e eles passaram a ler a Bíblia, entre eles Martinho Lutero, tá, por exemplo. Então ele passa de fato a ler a Bíblia. E ele vai passar longas horas, dias, períodos de jejum, se alimentando da Bíblia Sagrada, porque eles não tinham acesso a isso antes. Quando ele vê a Bíblia, ele se alimenta da Bíblia, ele percebe os erros que há, a venda de indulgências, a doutrina do purgatório, oração pelos mortos. Tudo isso é contrário ao que a Bíblia de fato diz, ao que Deus de fato revela. Então esses homens vão começar a pregar para o povo. Antes a Bíblia era escrita em latim e a pregação era em latim, mas o povo falava alemão. O povo falava outros idiomas, mas a pregação era em latim, então o povo não entendia nada. E no final todo mundo falava amém. Quando esses homens têm acesso à Bíblia, eles vão pregar a verdade bíblica na língua do povo. Então Martinho Lutero, ao invés de pregar a Bíblia em latim, ele vai pregar a Bíblia em alemão. E o povo vai compreender. E quando o povo compreende o que a Bíblia de fato diz, eles percebem que não se deve adorar imagem de escultura, não tem que se orar por imagem de santo nenhum. Não existe isso. Eles percebem que a Bíblia Sagrada não cita Maria como sendo mãe de Deus, nem como digna de adoração,
ou como uma intercessora pelo povo. Jamais. Maria é uma pessoa comum, como eu e você, tá? Santificada em Deus, como eu e você, através de Jesus Cristo, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Somente através de Jesus a salvação. Só Jesus é o nosso mediador, é o nosso intercessor, juntamente com o Espírito Santo que intercede por nós, ok? Então esses sim são de fato intercessores. Jesus é o nosso mediador. É claro que nas orações aqui em vida nós podemos orar, interceder a Deus por outras pessoas. Sim, podemos. Mas isso não coloca em nós um caráter divino como intercessor divino, ok? O intercessor divino é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então, quando eles começam a pregar isso, pregar a verdade bíblica, o povo percebe os erros que estão sendo cometidos na Igreja Católica e vão deixar de seguir os erros. Vão parar com a prática das indulgências, de comprar indulgências, vão parar com as orações pelos mortos, vão estar abandonando as práticas distoantes, erradas, né? As práticas que não são bíblicas. O Martim Lutero, por exemplo, ele não queria fundar uma nova igreja. Não. O que ele queria é que a igreja lá do primeiro século, essa igreja é que aparecesse. A igreja dos apóstolos, não a igreja romana. Ok? Ele acreditava, inclusive, que o Papa daquela época não tinha esse conhecimento a respeito de todos esses erros que estão acontecendo. Então, uma inocência, né? Por parte aí de alguns dos reformadores. E quando eles descobrem que o Papa sabe disso, de todos os erros que estão acontecendo, conhece a Bíblia, mas ainda assim quer manter todo aquele erro, aí vem essa revolta, né, e essa tentativa de fazer o retorno à Bíblia Sagrada. Aí tem uma divisão, tá? Tem essa divisão. Como que não tem como negar que a Bíblia Sagrada de fato condena essas práticas deste período medieval, há um concílio. Há um concílio. Então eles vão se reunir, né, bispos ali vão estar se reunindo nessa época do Papa Clemente VIII, tá? E nessa reunião eles vão ter que colocar alguns outros livros na Bíblia para defender os erros que eles estão ensinando ao povo, as práticas erradas que a Igreja Católica está ensinando, tá? Como oração pelos mortos, como nós já falamos, que é defendido no livro de Macabeus, um apócrifo, tá? Então é nesse período quando que a Igreja Católica Romana vai decidir por pegar os livros apócrifos que são rejeitados por judeus e colocar eles como tendo valor divino e colocá-los como sendo um segundo cânon, porque o cânon da Bíblia já está fechado. Está fechado. Então assim eles criam um segundo cânon, são chamados de livros deuterocanônicos, segundo cânon, ok? Só há um cânon, mas eles vão criar um segundo. A partir desse momento, os apócrifos entram para defender as falsas doutrinas ensinadas pela Igreja Romana. Eu estou frisando Igreja Romana porque a palavra católico ou católica significa universal, significa de todos. Então, Igreja Católica, Igreja de todos. Apostólica é aquela que estaria firmada na fé dos apóstolos. Ok? Só que romana, isso aí surge no quarto século. E surge por um imperador romano. Quem matou os apóstolos? Foi Roma. Quem crucificou Jesus? Foi Roma. Quem perseguia a igreja? Com mortes, com prisões, com açoites, com coliseu, com extermínio, quem perseguiu? Foi Roma. E por que no quarto século Roma, então, vai colocar a igreja romana? Justamente por isso. Veja que a igreja, apesar de toda a perseguição, está crescendo. A venda de imagens dos deuses gregos, Zeus, Hera, Afrodite, etc. A venda dessas imagens produzia muito dinheiro. É um momento comercial, tá? Esses comerciantes vão estar perdendo dinheiro. Você vê o que acontece lá na cidade de Éfeso. O problemão que dá porque Paulo está lá pregando e a venda justamente desses totens, dessas imagens, vai ser prejudicada, porque agora o povo não ora para a imagem mais. O povo conhece a mensagem do verdadeiro Deus e agora só adora a Deus, não adora mais a César também. Então há uma baixa nessa arrecadação do dinheiro.
Constantino vai perceber que ele está perdendo força. Constantino vai perceber que o cristianismo continua crescendo e está pujante, apesar de toda a perseguição. Então Constantino vai se declarar como um cristão e vai declarar agora que a igreja de Jerusalém não é mais de Jerusalém. A igreja que surgiu em Jerusalém, surgiu com os judeus? Não, 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 não é mais de lá e nem é dos judeus também. A igreja que surgiu para o mundo inteiro não é mais assim. A igreja agora é de Roma. Então Constantino, que é o imperador deste momento, ele vai fundar a Igreja Católica Apostólica Romana e é Constantino quem vai escolher o primeiro Papa. Não é uma escolha da igreja que surgiu em Jerusalém, jamais. Porque a igreja que surge em Jerusalém nunca escolheu, por exemplo, um pastor presidente. Jamais. Nunca escolheu um pastor presidente mundial. Nunca. Jamais. Essa estrutura não existia lá, tá bom? Então essa estrutura vai surgir aqui com Constantino. A mesma estrutura do império, como imperador, e daí vai descendo, né? Agora ele coloca essa instituição, esse mesmo estilo, essa forma de administração aqui, para a religião que ele está fundando, para a igreja que ele funda, a Igreja Católica Apostólica Romana. E agora, se aqui tem um imperador em Roma, aqui tem um papa para toda a igreja a nível mundial. Percebe? E daí vai se descendo nas camadas até se chegar aos fiéis. Então esse papa responde a quem? A Deus? Não. Esse papa responde ao imperador. Então o imperador, neste momento, ele tem um domínio sobre essa nova igreja fundada nesse século, no século IV. Ok? Então os reformadores, eles querem voltar para a igreja do primeiro século. Eles querem abandonar toda essa ideia, toda essa formulação do imperador, toda essa formulação que veio de Roma. Eles querem acabar com isso. Então a Igreja Católica Apostólica Romana se defende, colocando agora os livros apócrifos e dando a eles um caráter, dizendo assim: nós tornamos esses livros divinos. Mas você já descobriu comigo na aula que o homem não torna livros divinos. O ser humano reconhece. Nesses livros apócrifos nós não temos profecias. Não há profecias divinas ali. Não há profecias cumpridas. Não há isso. Então um dos caráteres, um dos padrões, uma das normas para o reconhecimento divino que o livro já tem é justamente a profecia. É essa inspiração de Deus, é essa predição de Deus que se cumpre. Os apócrifos não têm isso. Apesar disso, para defender os interesses escusos dos seus líderes e a riqueza dos seus líderes, lá estão eles inseridos dentro então da Bíblia. Veja que antes desse ano, antes de 1546, tá? Todas as Bíblias possuem os mesmos 66 livros que a sua Bíblia evangélica tem. A partir do ano 1592, tem o acréscimo, mais 7 livros. E agora, essas edições da Bíblia passaram a ter 73 livros por causa dos apócrifos. Tá? Então aí surgem os apócrifos. Inclusive, como essa Bíblia vai estar sendo impressa agora, não mais copiada, manuscrita, vai ser impressa, os apócrifos vão estar sendo impressos em todas as Bíblias. Inclusive, a versão de 1611 da King James possui os apócrifos, só que reconhecidamente como não sendo divinamente inspirados. Eles estão à parte, tá? Eles são apenas para contar algum episódio de história ali. Veja que os apócrifos, eles entram em contradição com o que o restante da Bíblia diz, e Deus jamais se contradiz. Bom, o que são então esses livros apócrifos? São livros de pseudo-epigráficos, pseudo-autores. Você vê, por exemplo, que existe um livro chamado Livro de Enoque. Mas quem escreveu esse livro de Enoque não foi aquele Enoque do Gênesis. Não é esse, não. Esse Enoque lá de Gênesis é profeta. Esse Enoque lá de Gênesis é separado por Deus. Esse Enoque lá de Gênesis é o pai de Matusalém. Matusalém significa quando ele morrer virá. Esse Enoque lá de Gênesis, ele pregava para o povo e ele falava sobre destruição. E ele deixou uma mensagem no nome do próprio filho. Quando ele morrer virá aquilo que eu estou predizendo. Aquilo que está sendo predito. A mensagem vai se cumprir quando o meu filho morrer. Enoque é tomado por Deus com 365 anos. Mas no ano que Matusalém morre, no mesmo ano que Matusalém morre, é o ano que o dilúvio cai. Não foi esse Enoque que escreveu o livro de Enoque. Tá? Então esse livro de Enoque, não sabemos quem escreveu, ali um pseudo-autor que coloca o nome de Enoque.
Então é um livro muito posterior, é um apócrifo, ou seja, é um livro falso. Esse é um dos exemplos, tá? Um dos exemplos. Então veja que no Novo Testamento, inclusive, claro que naquela época surgiram apócrifos no Novo Testamento. Havia pessoas gnósticos, agnósticos, né? Pessoas ali mal intencionadas que tentavam escrever colocando o nome de um apóstolo ou se colocando a si mesmo como sendo um apóstolo, tá? Como sendo alguém que tem uma revelação de Deus, mas não há caráter profético, não há reconhecimento da comunidade cristã, não há poder de Deus, a vida dessa pessoa não testemunha, é um falso escritor. É um falso escritor. Tá? É um livro que não muda a vida de ninguém, é um livro que contradiz as Sagradas Escrituras. É um apócrifo. No Novo Testamento, naquele período, os principais livros apócrifos chegam à soma de 24. Então o Novo Testamento tem 27 livros inspirados por Deus. E haviam outros 24 livros falsos que eles queriam inserir, mas a igreja jamais aceitou. Tá? Jamais aceitou. Então é importante sabermos disso. Nós chegamos assim ao fim desta aula, tá? Você agora já conheceu sobre o cânon do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os livros apócrifos e o surgimento dos livros apócrifos nas Bíblias católicas apostólicas romanas, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus.